Uma das reclamações que eu mais ouço de quem vai fazer prova de concurso público é: professor, vacilei, deu tempo não, me aperriei. Professor, é muita questão e pouco tempo, Robson. Robson, não sei quantas questões, bem pouquinho tempo e ainda havia uma redação, Robson. Resolver as questões nesse tempo, fazer uma redação, marcar o gabarito, dá não. Cuidado. Sejamos verdadeiros. Tempo hábil existe. Agora a gente precisa saber utilizar esse tempo a nosso favor. Uma forma bem tranquila que pode economizar tempo e juízo na hora da prova é observar que existem certos padrões que se repetem. Independentemente da banca, independentemente do concurso, independentemente do nível, existem certas questões que se repetem. E se eu disser para você que, dependendo da questão, eu não preciso mais do que 5 segundos para resolvê-la? Conversa é essa, professor? Preste atenção. Como estão as coisas? Tudo tranquilo? Robson, que conversa é essa? 5 segundos? Menos de 5 segundos para resolver uma questão? Sim. Agora o detalhe é o seguinte, a gente tem que observar que existem certas questões que se repetem. Como assim, Robson? O mesmo assunto? É lógico. A banca, ela, independentemente da banca, independentemente do nível, ela passa o conteúdo programático. Concorda? Beleza. Robson, sempre vem lá regência, sempre vem lá crase, sempre vem lá sintaxe de concordância e assim por diante. Logo, se a gente observar direitinho, a gente tem que identificar esse tipo de questão para observar com o que eu estou lidando. Como assim, professor? Não há fórmula mágica para a gente. Robson, nem 5 segundos para resolver a questão? Sim, nem 5 segundos para resolver uma questão. E você vai observar isso provadamente aqui. Agora um detalhe. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Lógico, é para isso que eu estou aqui. Para quê? Para fazer a base. Então, observar que existem certas questões que se repetem. Existem. Existem certos formatos que se repetem. Existem. Dependendo do formato, dependendo da questão, eu não vou precisar mais do que 5 segundos para resolver essa questão. Exatamente. Economizando tempo e uma coisa mais do que valiosa na hora da prova. Juízo. Quer ver? Preste atenção nessa questãozinha aqui, ó. Assinale a alternativa em que os termos destacados na passagem para enfrentar as situações a que o primeiro, o de nascença, não teria condições de resistir, estão substituídos de acordo com a norma padrão de regência. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que eu tenho que fazer neste tipo de questão, Robson. Se a gente observar, é um formato de questão que cai com frequência nas provas de língua portuguesa em concurso. Independentemente da banca, independentemente do nível, vem esse tipo de formato de substituição. E aí ele faz referência à questão de regência. O grande detalhe, vamos dizer assim, o toque principal da, entre aspas, magia que vai facilitar a minha vida na hora da prova de língua portuguesa, economizando tempo e juízo, é observar o que é que eu tenho que fazer. Porque, querendo ou não, dê a mão palmatória. Quando a gente muitas vezes... A gente não, esse povo mundano, pecador por aí, pega esse tipo de questão, ele fica se pensando, olha, meu Deus, o que é isso aí, hein? Eu tenho que trocar o quê, meu Deus? Eu tenho que substituir? Aí fica logo pensando, de cara, tem-se a ideia errada, lógico. Aquela ideia, né? Quando não se sabe que caminho pegar, a desgraça está feita. O detalhe é, a primeira coisa, o primeiro erro que a pessoa comete na hora que vai resolver esse tipo de questão é, não, professor, tem que substituir? Certo, então eu vou substituir a preposição a, logo, opa, olha aí, ó, eu sou esperto, eu sou esperta, eu sou mala, professor. Eu tenho que trocar um A por um A. Não, tá? Cuidado. Nesse formato de questão, o que você tem que observar é a ideia da regência. Quando eu faço referência à regência, eu faço referência a relacionamento. Robson, regência é a mesma coisa que concordância, né? Não, nada a ver. Quando eu faço referência à regência, eu faço referência à questão do relacionamento que a palavra apresenta com as palavras que gravitam ao redor dela. Ô, professor, sério, eu estava achando até legal o papo aí, mas começou com esse negócio de complicação. Preste atenção.
Falou em regência? Pense em relacionamento. Como assim relacionamento? As palavras, elas vão se relacionar com outras dentro da frase, certo? Quando eu pensar em regência, você não vai pensar, por exemplo, entre sujeito e verbo. Não, o nome disso é concordância. Quando você pensar em regência, você vai fundamentalmente pensar em quê? Opa, peraí. O relacionamento dessa palavra é sem preposição ou o relacionamento dessa palavra é com preposição? Então, quando a gente faz referência à ideia de regência, eu vou observar isto aqui. Então, a palavra, ela se relaciona com o quê? Com preposição ou sem preposição? Fundamentalmente isso. Perfeito? E um detalhe, quando ele faz referência à ideia de preposição, certo? Aqui é uma preposição, tá? Quando faz referência à ideia de preposição, certo? Qual é a preposição? Então, preste atenção. Quando se faz referência a esse tipo de questão que tem que substituir um termo que vem com conectivo, e um verbo ou um nome, independentemente, coloque só uma palavra, e ele citar a ideia de regência, você vai observar que, peraí, então esta palavrinha aqui, ela se relaciona sem preposição ou com preposição? Ah, Robson, é sem preposição, beleza. É sem preposição? Então não há preposição. É com preposição? Opa, certo. Qual é a preposição? Então, como assim, Robson? Certo, entendi da ideia de regência e observar o relacionamento da palavra. Principalmente a ideia de é sem preposição ou é com preposição. Beleza. Certo, mas como assim? Ó, se eu resisto a alguma coisa. Beleza a ideia? Se eu resisto a quê? Se eu resisto a algo. É a esse relacionamento a que eu faço referência. Então, peraí. É sem preposição ou é com preposição? Opa, professor, esse relacionamento aí do verbo resistir é com preposição. Qual é a preposição? No caso do meu verbo resistir, é com a preposição a. Quem resiste a. Beleza. Só que o detalhe é que na hora dessa substituição, eu não tenho um relacionamento do verbo resistir, propriamente dito, com as alternativas. Como assim? Eu vou trocar por um verbo por outro verbo que vai mudar o relacionamento. Então, presta atenção qual é o relacionamento que eu vou estabelecer. De maneira prática, usual, eu vou substituir. Mas nada tem a ver o resistir. Nada tem a ver o sentido do verbo resistir. Nada tem a ver o entendimento, a regência do verbo resistir. Tem a ver com a palavra que eu vou substituir. Então, se eu for observar direitinho aí, ó, a palavra é esquivar-se, a palavra é apoiar-se, a palavra é evitar, a palavra é enfrentar, a palavra é passar. Beleza? Então, preste atenção. Eu vou pedir para substituir. Ah, Robson, não tem nada a ver com o sentido do verbo resistir. Ah, resistir é diferente de esquivar. Não tem nada a ver. Ah, Robson, trocar o aqui, já que tem o aqui aí, eu vou trocar por o as quais, porque tem um a. Não tem nada a ver. Quando ele faz referência à questão de regência, você vai observar o relacionamento. Relacionamento é sem preposição ou com preposição? Opa, Robson, é com preposição. Certo? É com preposição? Qual preposição? E aí, conte no reloginho aí, se você acha que eu estou exagerando e que, Robson, isso é bom demais para ser verdade. Deparou-se com este tipo de questão? O que é que você vai fazer na hora da prova? Olha a ideia. Quem resiste a. Beleza. Então esse a vem do verbo, beleza. Esqueça o verbo na hora de substituir pelas opções. Quem se esquiva, esquiva-se de. Preposição é a preposição de. Opa, então seria das quais. Quem se apoia, apoia-se em alguma coisa, em algo, em que, em quem. Opa, então seria nas quais apoiar-se. Quem evita o quê? Evita algo, alguma coisa. Opa, é sem preposição. Que evita. Vale, Robson, é só analisar o verbo. É só observar o relacionamento.
Quem enfrenta alguma coisa. Enfrenta o quê? Enfrenta sem preposição. Opa, então, as quais enfrenta. Quem passa por algum lugar, por algo. Passa pelo quê? Opa, sem medo de ser feliz e de errar, a substituição cuja regência está correta é a da letra E. Entendeu a ideia? Então, se eu for observar direitinho, deixe-me apagar tudo direitinho aqui para você observar como é que funciona a mágica. Vamos observar assim. Vamos dizer assim. Então, no caso, assinale a alternativa em que os termos destacados na passagem para enfrentar a situação aqui, o primeiro, o de nascença, não teria condições de resistir, estão substituídos de acordo com a norma padrão de regência. Opa, regência? Ah, é aquela ideia lá sobre a qual o Robson falou. Quem resiste, resiste a. Então, preste atenção. Conta aí. Quem se esquiva, esquiva-se de. Não, então tá errado. Quem se apoia, apoia-se em. Opa, então é nas quais. É em, mas a qual é na qual, né? Em, mas as quais, nas quais. Quem evita, evita o quê? Opa, é sem preposição. Então, B e C, podes, né? Quem enfrenta, enfrenta algo o quê? Opa, então também é sem preposição. Quem passa, passa por algo. Opa, então sem medo de ser feliz e de errar, letra E de elefanta. Beleza? Robson, sempre cai esse tipo de questão? Frequentemente vem esse tipo de questão numa prova de língua portuguesa. Vindo, você não vai observar o sentido do verbo, o sentido da palavra. Fez referência à ideia de regência, agora lógico. Para isso que você está aqui, para fazer a base. Não é isso? Opa, regência, então vou observar o relacionamento. É com ou sem preposição? É com preposição? Qual preposição? Beleza a ideia? Tranquilo? Então, na hora em que eu observar esse tipo de questão, Robson, eu vou economizar tempo e juízo na hora da prova. Tempo e juízo na hora da prova. Não vou precisar mais do que 5 segundos. É observar. Quem gosta, gosta de. Quem chega, chega a. Quem pensa, pensa em. E assim por diante. Beleza? Tranquilo? Ixi, professor. Tranquilo, né? Beleza. Agora sim, você pode dizer: estou fazendo a base.